A pergunta que você quer saber é como ser aprovado mais rapidamente em um concurso militar, né? Qual é a forma de você poder encurtar isso daí? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Carlos André. Eu sou professor e mentor para concursos públicos há 24 anos. Aliás, eu sou o mentor para concursos públicos com mais experiência no Brasil. Há 24 anos eu preparo alunos vencedores, né? Foram mais de 100 mil alunos que eu preparei ao longo desse tempo e eu uso a minha experiência de 37 anos como oficial da Marinha e depois como auditor fiscal da Receita Federal para poder trazer para você essa preparação. Aliás, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal aqui, para você poder sempre ter acesso a conteúdos que vão ajudar a sua preparação. Inscreva-se, mas também ative as notificações aqui no sininho que tem, para você poder ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Por quê? Nós sempre trazemos conteúdos, não só no YouTube, mas em outras redes sociais, das quais eu convido você a nos procurar, né? No Instagram, por exemplo, tudo para militares, nós temos um conteúdo que pode ser muito interessante para você, no Facebook, né? Também pode me seguir no WhatsApp, né? No WhatsApp eu mando muitas referências para vocês aí. Maravilha? Hoje nós vamos abordar como você pode ser aprovado mais rapidamente em concursos militares. Então é muito comum você ver as pessoas falando sobre um tempo necessário para você conseguir ser aprovado em concurso público. E a grande questão é que, na verdade, não se trata de você não precisa fazer nada, que é só esperar esse tempo passar que você vai maturar. Na verdade, é muito mais importante você focar na velocidade com que você vai percorrer esse espaço de tempo para que você possa otimizar isso daí. Para poder exemplificar para vocês, nós podemos falar sobre a fórmula da física para percorrer um espaço. S igual a S0 mais VT. O espaço a ser percorrido é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Veja que se você tiver uma velocidade maior, né, você vai precisar de um tempo menor para percorrer isso daí. Então, quando as pessoas falam para você, você precisa de 2 anos para poder passar num concurso, ou 1 ano que seja, elas estão considerando uma velocidade média, que as pessoas, no geral, acabam tendo para percorrer esse nível de preparação. Mas a importância de um método de estudos está exatamente de você conseguir diminuir esse tempo. Eu vou dar como exemplo para vocês quando eu fui me preparar para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Muita gente falava que era necessário 2 anos, 3 anos, 4 anos para se preparar para o concurso da Receita Federal. E, na verdade, eu soube do concurso, né, na virada de dezembro para janeiro de 96, e eu fiz a prova lá em junho, né, em julho de 96. Né? Foram 6 meses de estudo, 6 meses completos, entre eu começar a saber do concurso da Receita Federal e prestar a prova. Né? Nesse período de 6 meses, eu estudei todo o conteúdo mais de uma vez, porque eu revisei todo o conteúdo. Por isso que é importante você pensar em um método que permita você estudar com eficiência, né, e que possa diminuir o tempo. Então, é óbvio que deve-se considerar que eu tinha um S0, uma posição inicial. Eu já, né, sabia falar língua estrangeira, eu era um bom aluno, né, da época da Marinha, né, de português, de raciocínio lógico, mas com certeza foi o método que permitiu que a minha velocidade aumentasse para que eu conseguisse alcançar o nível adequado num tempo de 6 meses, tá? Então, quando as pessoas falam numa fila, sim, existe metaforicamente uma fila. Né? O desembargador federal William Douglas, no seu livro Como Passar em Provas em Concursos, fala numa fila. Mas as pessoas não podem imaginar que simplesmente basta você estar na fila que o seu momento vai chegar. Por quê? Porque muita gente chegando com uma velocidade maior, mesmo chegando depois que você na fila, vai te ultrapassar. Então você precisa, dentro dessa imagem de crescimento, de evolução de uma fila, se preocupar com o método de estudo, né? E é aí que nós estamos falando sobre a necessidade
de você poder acelerar isso daí, né? Porque o método de estudo faz com que você tenha objetividade. E aí a minha pergunta para você é, né? Como que o método aumenta a sua rapidez? Um método de estudo, ele primeiro começa analisando a objetividade. Por quê? Antes de você começar a estudar para o concurso, você precisa mapear, você precisa planejar. Por exemplo, né, no edital do concurso você vai saber quais são as disciplinas que serão cobradas. Português, matemática, informática, administrativo, constitucional, seja lá quais forem as matérias. Você vai saber qual o peso de cada uma delas. X questões com peso 1, 2 ou 3, isso representa quantos por cento? Né? Quanto conteúdo tem cada disciplina? Olha, o conteúdo direito constitucional são só 5 itens a estudar, mas o conteúdo direito administrativo são 12 itens a estudar. Estou dando um exemplo aqui para você pensar no mapeamento, né? Isso daí tudo faz parte de um método de estudo. Veja, eu não comecei lendo o material, né? É um equívoco você achar que a sua preparação começa simplesmente por ler um material ou assistir um determinado conteúdo. Você deve determinar por onde você vai começar a partir desse mapeamento. Então, a matéria mais importante é direito a alguma coisa. Ou é português, tem muitos concursos que é português. Então, qual desses conteúdos aqui, né, eu devo me dedicar mais? Né? Na hora de você fazer o planejamento, eu tenho X horas de estudo semanal, né? Como é que eu vou fazer essa divisão? Ora, a maior parte do tempo eu vou fazer para a matéria que vale mais pontos, tem mais conteúdo e que eu tenho menos domínio, menos facilidade. Quando eu estudei para o concurso da Receita Federal, a disciplina de economia era uma disciplina que eu me dedicava mais. Por quê? Porque tinha peso 2, porque não era uma disciplina que eu dominava anteriormente. Em compensação, direito administrativo era uma matéria que na minha graduação eu já tinha visto, né? Então eu já tinha tido um conhecimento. Então era uma matéria que eu já tinha uma facilidade, então eu poderia determinar um menor tempo de foco nisso daí. Então eu estou falando ainda sobre o planejamento. Antes de você estudar, antes de você utilizar as ferramentas de estudo. As ferramentas, aí sim, né, são as fontes de consulta. A apostila, a videoaula, a aula presencial, o livro, não importa qual a ferramenta. Então, o método vai, primeiro, focar nesse planejamento que vai determinar em quanto tempo você vai abordar o conteúdo, né? Como que você vai fazer a divisão proporcional, né, até concluir isso. Não é estudando conforme, né, o dia da inspiração, não, tem que ter um planejamento com começo, né, onde acaba, né, qual é a meta semanal que você tem e em quanto tempo. Quando eu estudei para o concurso da Receita Federal, eu determinei que em 4 meses eu iria ver todo o programa. E aí eu vim dividindo dos 4 meses, né, quanto que eu deveria ter cumprido a cada semana, né, para quando chegasse nos 4 meses eu não ter uma surpresa de que eu não consegui cumprir a meta final. Né? E aí depois eu ainda pude revisar todo o conteúdo 2 meses. Então eu estabeleci 4 meses de abordagem, 2 meses de revisão. Né? Então o planejamento, o mapeamento, ele é fundamental antes de você começar a estudar. Mas depois que você está estudando, é fundamental você corrigir, analisar, né, a evolução desse crescimento. E aí nós estamos falando agora na necessidade de você mensurar. Qual está sendo o meu desempenho em direito administrativo e em português? Português é a matéria que eu preciso mais, que vale mais, mas eu já estou tendo 80%. Tem uma outra matéria que, por mais que ela seja menor, menos importante, mas por uma questão de prioridade, já que a minha maior prioridade está atendida, eu vou agora me dedicar nessa, que pode até valer menos, pode até ter menos pontos, mas eu estou com um desempenho abaixo.
Então, nesse caso agora, eu posso me dedicar nessa disciplina. Então, paralelamente, né, ao seu estudo, você precisa sempre estar fazendo essa análise e esse redirecionamento, para que você possa, né, ter essa melhora equilibrada entre todos os conteúdos, tá? Então, o método de estudo, ele é fundamental para que você possa ter esse aumento na sua velocidade através dessa otimização do antes e do durante o estudo, né? Para você poder, a cada micrometa semanal, redirecionar o seu estudo, tá? Com isso, você vai ver que o que a maioria das pessoas faz em 2 anos, você vai fazer em 6 meses. Porque você não está, né, sem prazos para poder. E aí você não vai ficar se aprofundando desnecessariamente numa matéria porque você gosta mais da disciplina, porque você tem um bom material, porque o professor é muito bacana. Não, não é isso que vai determinar o seu crescimento. E aí, você já responde a pergunta de por que tem pessoas que demoram mais para passar num concurso. Carlos André, você passou em 6 meses e o meu amigo levou 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você é mais inteligente do que ele? Você tinha um melhor material didático do que ele? Não. A verdade é que o método acelerou a forma como eu pude absorver o conteúdo, né? Porque quem não tinha um método teve que aprender na tentativa e erro, né? Ficou um tempão numa matéria e nem era necessário ficar tanto tempo. Essa matéria nem era tão valiosa. Essa pessoa, por exemplo, não prestou atenção ou deu a prioridade devida numa disciplina que ele achou que ia bem, português. Ele nem estudou português, porque ele acreditou que ele estava bem. Não houve essa mensuração. E aí, no dia do concurso, ficou no português, algo que era para ela imprevisto. E, na verdade, ela só não analisou. Então, o fato de algumas pessoas demorarem mais tempo para passar no concurso do que outras está ligado à forma, ao método como elas estudaram, né? Porque se você segue sem nenhum planejamento, sem nenhuma análise, sem nenhuma reorientação, você vai passar no concurso. Lembre-se, se a velocidade for menor, com um tempo maior, você compensa isso. Lembre-se, velocidade 2, tempo 5. 2 vezes 5 é 10. Agora, e se eu tiver uma velocidade 5 com o tempo 2, também vai dar 5 vezes 2 igual a 10. Essa é a metáfora que você tem que entender, da relação entre o menor tempo e a maior velocidade. E o que faz a sua velocidade crescer? O método que você usa para estudar. Não é um método, veja, de fazer resumo, sublinhar, marcar texto. Não, 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 não. Isso daí são formas de você abordar o conteúdo. Nós estamos falando no método que vai determinar os seus passos. O que estudar? Quando estudar? Até quando estudar? Até que nível estudar? Quando parar esse para começar esse? É disso que nós estamos falando quando dizemos que um método de estudos fará você ser aprovado mais rápido em concursos públicos. Então é isso. Se você quer aumentar a velocidade com que você vai ser aprovado, diminuir o tempo, você precisa pensar num método que vai muito além do que você vai estudar, mas sim planejar o que você vai estudar, analisar o que você está estudando e redirecionar o que você está estudando. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal para você poder ter acesso a mais conteúdos que vão auxiliar a sua preparação. Aliás, com frequência nós postamos aqui conteúdos, não só no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook. Eu mando muita mensagem para vocês no WhatsApp, ok? Nesse exato momento, nós vamos colocar para vocês aqui também 2 sugestões de vídeos, né? De mais conteúdos que podem ajudar na sua preparação. Grande abraço para vocês aí, até a próxima!